saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos estão felizes de verdade? Digam aleluia. Querido, motivo de alegria, mais uma noite na presença de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado diante de tantas batalhas e pelejas. Nós estamos certos de que a bênção de Deus, como diz a sua própria palavra, nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero, sem delongas, que você pegue a Bíblia, por favor. Glória. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Nós temos lido Atos todo mês de abril. Nós entramos no mês de maio, ainda no livro de Atos, capítulo 2. E talvez, eu não sei quando nós vamos parar de ler ele, mas queria que você mais uma vez encontrasse Atos 2, por favor. Sejam todos bem-vindos nesta casa. Bendito é o nome do Senhor. Localize Atos capítulo 2, por gentileza. Glória a Deus e aleluia, é de graça. Você não paga para dar, é de graça. E assim fica tudo certo. Atos capítulo 2, localize o verso 2. Eu acho que até o meu tablet hoje está contra mim. Nem virar a tela ele quer hoje. Mas, por favor, encontre Atos capítulo 2, verso de número 2. Glória a Deus. Jesus é bom e a sua bondade dura para sempre. Quem quer, nós fica assim. Virou. Ora, aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 2. Aqui na projeção, para quem não tem a Bíblia, você pode olhar para cá, mas é importante você ter a Bíblia para você ler a palavra de Deus. Nós trabalhamos algumas semanas sobre os de repente de Deus, falamos sobre o crente cheio do Espírito Santo, a característica do crente cheio do Espírito semana passada, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho falando sobre, não vou dizer que eu termine hoje, não pretendo, mas pelo menos a introdução, sobre os sinais do verdadeiro avivamento. Atos capítulo 2, verso 2. Se pudermos ler, todos diz amém. Vamos ler junto? E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos de novo, mais uma vez, agora todo mundo na mesma tradução. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu
toda a casa em que estavam assentados. Você diz amém. Por favor, se acomode. Eu preciso que vocês não conversem, não andem, evite andar agora. Nós já estamos bem situados, principalmente quando se trata de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nada mais e nada menos do que uma promessa cumprida à igreja do Senhor. E, na verdade, o termo avivamento já caiu em descrédito para muitos, porque o avivamento hoje se faz necessário um genuíno e verdadeiro avivamento para a igreja ou para o povo de Deus. O avivamento na vida do povo de Deus é uma necessidade. E digo que se Deus não tiver misericórdia e derramar um avivamento daqui, eu duvido muito, mas daqui a 10 anos, a sua igreja se perderá. O avivamento é uma necessidade. Nós necessitamos de um avivamento. Quando o avivamento chega em nossas vidas, nós temos mais fé. Quando o avivamento chega nas nossas vidas, nós temos mais ânimo. Quando o avivamento chega na nossa vida, nós temos mais poder de Deus. Nós temos mais fé. Nós temos mais ânimo. Nós temos mais poder para realizarmos a obra de Deus. Quando o avivamento chega, a igreja ela muda. Quando o avivamento chegou na igreja de Atos, ou em Atos dos Apóstolos, a igreja foi avivada e a sua história mudou. As pessoas ficaram maravilhadas e queriam entender o que estava acontecendo na igreja. Muitos irmãos têm demonstrado esse interesse na questão do avivamento, buscando o avivamento, buscando derramar o avivamento. Cruzadas, cultos, propósitos, convocações para que Deus avive a sua obra. E avivamento não se é agendado para Deus. Avivamento não é agendado para Deus. Nós podemos fazer convocação, nós podemos arquitetar planos para que o avivamento venha. Podemos até mesmo apressá-lo, mas muitas das vezes nós estamos buscando de forma errada. Quando o profeta Abacuque, ele diz, ele clama por causa da história do povo que estava tão conturbada. Ele disse, até quando eu clamarei violência? Até quando eu gritarei e tu não me escuta? Até que Deus brada do céu. E Deus diz para Abacuque que a visão que ele estava dando a Abacuque deveria ser escrita. E aquela visão era para um tempo determinado, porém, era para Abacuque escrever aquela visão e colocar de forma que todo mundo, até aquele que passasse correndo, vesse. Porque aquele que haveria de vir, viria e ele não tardaria.
Abacuque se levanta em forma de cântico. E ele começa, depois do capítulo 2, fazer uma oração em forma de cântico. E ele disse: Senhor, eu ouvi a sua palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da tua misericórdia. E é interessante, porque quando o Abacuque escreve esta visão, o Abacuque canta, ele clama, ele diz: eu ouvi a sua palavra. Ele não diz: eu ouvi os louvores, ele diz: eu ouvi a sua palavra. Porque o louvor não me gera temor, mas a palavra me gera temor. O louvor, ele só tem o poder de preparar o caminho para Deus entrar. Mas é a palavra que leva o pecador a cair em arrependimento na presença de Deus. Abacuque, olha, eu ouvi a sua palavra. E se eu ouvir, eu temo, e temendo, eu canto, porque eu preparo o caminho do Senhor, cantando para que o Senhor venha. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas, ainda que não haja vaca no curral, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, mas todavia eu vou me alegrar. Todavia eu vou me alegrar. Ele sabia que cedo ou tarde Deus traria avivamento, porque era uma promessa. Porque desde quando Deus ordena a Moisés impor as mãos sobre 70 homens, a presença de Deus se invadiu. Abacuque entende que esta promessa ainda seguiria para os seus dias. Porém, Abacuque morre e a promessa não chega. Alguém, quando Abacuque talvez é só uma conjectura de pregador, quando Abacuque prega, Abacuque não vê acontecendo, mas Abacuque morre quando Abacuque chega no céu, só uma conjectura de um pregador que pensa. Alguém olha para Abacuque, eu imagino Eliseu olhando e disse: Abacuque, você viu o avivamento chegando? Ele disse: não vi, mas eu falei sobre o avivamento, eu orei sobre o avivamento. Aí eu imagino agora ele, alguém lá na terra, lá Deus levanta um homem chamado Amós. Amós fala que toda alma que buscar o Senhor, essa viverá. De repente, Amós morre. Quando Amós chega no céu, Abacuque chega para ele e diz: Amós, você viu o avivamento? Amós disse: eu não vi, mas ainda a oração está de pé. Toda alma que busca o Senhor, esta viverá. Agora, enquanto Amós está no céu, Deus levanta um outro homem. Esse homem é Zacarias. Quando Zacarias está lá intercedendo, ele disse: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quando Zacarias morre, ele chega no céu. E quando ele chega no céu, alguém olha para ele e diz: Zacarias, você viu o avivamento? Zacarias disse: não, não vi, mas tem um homem lá na terra. Esse homem é chamado Ageu. E esse homem tem clamado, e a mensagem dele é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será que é ele que é o avivamento, é o renovo que Isaías falou? Não sei se é, mas ele está pregando que a glória da segunda casa será maior. Aí de repente Ageu morre. Aí sobra Zorobabel. Ageu sobe para o céu. Quando Ageu chega, vem Abacuque, Zacarias, vem todos os profetas e pergunta: viu o avivamento? Ele disse: não vi, mas eu preguei sobre ele e falei que a glória será grande. Aí vem um outro homem, Zorobabel, constrói o templo e você conhece toda a história, mas de repente levanta um homem
que é chamado Malaquias. E aí Malaquias começa pregando, trazendo o povo de volta, falando que o povo estava roubando, que Deus iria trazer justiça, mas no final do capítulo 3, ele diz: e vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve. No capítulo 4, ele disse: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Aí de repente Zacarias, ou melhor, Malaquias morre, e alguém disse: e aí, você viu alguém lá? Chegou o renovo, eu preguei, eu falei, eu até... Pois é, rapaz, eu ouvi lá, todo mundo comentou que vai vir um avivamento, está reunindo, aí até agora nada, não chegou. Mas aí, de repente, tem um homem velho, que está no templo orando, ele e sua mulher. E de repente ele vai oferecer o sacrifício e Deus aparece para esse homem e diz: a sua mulher, que é estéril, vai dar à luz. Quando esse homem ouve, ele duvida e ele começa a duvidá-lo. E o anjo, mesmo que entregou a mensagem de bênção, entrega uma mensagem talvez de maldição. Você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Você conhece a Bíblia mais do que eu, ou melhor do que eu. João Batista está no ventre, mas o mesmo anjo que entrega a mensagem para Zacarias é o mesmo que vai em busca de Maria. O mesmo diz para Maria: bendita és entre as mulheres. Tu conceberás e darás à luz um filho, e o nome dele será Jesus de Nazaré. Ela não duvida, mas ela disse: como isso vai acontecer se eu não conheço varão nenhum? Ele disse: mas descerá sobre ti a unção do Espírito, a virtude do Espírito. E o anjo olha e diz: olha para Isabel, a sua prima, já é o 6º mês. Maria disse: será que é verdade? Eu vou lá visitar. Quando ela sobe as montanhas, chega, dá a saudação. Não sei qual seja, era a saudação. Mas quando ela dá a saudação, Maria está na sala ou talvez na porta. Isabel está lá na cozinha. De repente, quando Isabel ouve a voz, o Joãozinho dentro do ventre já é cheio do Espírito Santo, que ele entendeu. Ele é aquele que os profetas estavam dizendo. Chegou alguém poderoso aqui dentro de casa. Só a presença, só não estou vendo, mas eu sinto que chegou alguém poderoso aqui. Maria foi renovada. Isabel, ninguém falou para Isabel que Maria estava grávida. Nem Maria particularmente estava sabendo ainda. A palavra foi lançada, mas quando ela chegou, Isabel é renovada, Maria é renovada, o Joãozinho é renovado. Você conhece toda a história bíblica. Jesus está no ventre, João está no ventre, mas 3 meses João nasce, João cresce, João vai para o deserto, é treinado no deserto. E ele vem agora com uma poderosa mensagem. E a mensagem é: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos daquele tempo não entendiam a mensagem, perguntava para João se João era o Cristo, se era o Messias. E imagino quando os profetas começavam a olhar, e o diabo também olhando: será que é o renovo que eles estavam falando? Será que é o avivamento? Só que João disse: não sou eu sou apenas uma cana trilhada pelo Deus. Enquanto o diabo focava em João, Deus estava preparando o seu filho. De repente, Jesus aparece para ser batizado com os seus 33 anos. João está pregando e de repente João diz: arrependei-vos, arrependei-vos.
E de repente Jesus está, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, é levado ao deserto, você conhece. Ele passa 40 dias, 40 noites no deserto, sendo preparado, vence o diabo, no Mateus 4. Ele sai do deserto, João é decapitado, João é preso, João é degolado. Jesus vai para Galileia, escolhe seus 12 e começa a sua missão de treinamento, de recrutamento de soldados para o seu reino. Ele começa a sua trajetória na terra, pregando o evangelho, libertando, curando, assoprando o seu espírito sobre os seus escolhidos. Mas chegou o grande dia de Jesus ir para a cruz do Calvário. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele exclama dizendo que está consumado. Ele é colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele levanta, ele ressuscita. Ele fica 40 dias na terra com seus discípulos, ensinando, instruindo, dizendo que enviaria a promessa do Pai, mas era para eles ficarem em Jerusalém. Até que do alto que eles fossem revestidos, no capítulo 1 de Atos, verso de número 8. Na despedida de Jesus aos seus discípulos, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá está os discípulos. Ele é recebido nos céus. 40 dias se passaram. Agora eles entram para Jerusalém, para o cenáculo, fecham as portas, 500 crentes, e começa a maior batalha da igreja, a batalha da oração. 10 dias de oração, 120 crentes ficaram, 380 voltaram para trás, mas 120 continuou dizendo: derrama a promessa do Espírito Santo. Queremos o cumprimento da promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo no 10º dia desce, enche a sua igreja. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento violento e impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. O interessante é que muitas pessoas têm demonstrado um interesse na questão do avivamento ou do derramamento do Espírito Santo. Eles têm comentado sobre a necessidade da igreja. A igreja necessita do avivamento, mas nem sempre da maneira, com as atitudes corretas de muitas igrejas, de muitas pessoas em buscar o avivamento. De fato, nós queremos o avivamento de todo o nosso coração. De fato, a igreja precisa clamar. De fato, a igreja precisa estar em plena comunhão. De fato, a igreja precisa estar concordamente no mesmo lugar. Precisamos saber que tipo de avivamento estamos buscando. Precisamos saber de que tipo de avivamento nós queremos. Um pouco de conversa com alguns crentes, a gente logo vai ver várias ideias sobre avivamento. Se pergunta um grande número de pessoas acerca da natureza do avivamento. Para você, qual é a natureza do avivamento? Para uns, ou para muitos, ou para muitos, avivamento são decisão por Cristo. Pastor, avivamento para mim é as pessoas virem para Cristo.
Outros vão dizer: pastor, avivamento para mim é manifestação de dons espirituais. Outros vão dizer: pastor, avivamento para mim é entusiasmo. Para outros que pensam avivamento é puramente santidade. Para outros que pensam, mas nós vamos ficar com o que está escrito. O que está escrito é o que Jesus disse: eis que envio a promessa do Pai. Fica em Jerusalém, porque do alto, sereis revestidos de poder. Oh glória! Em Atos capítulo 2, nós encontramos o exemplo do perfeito e genuíno avivamento. Olha para mim. Ou seja, ou avivamento ou derramamento do Espírito, como você quiser chamar. Nós não pensamos, não devemos pensar, ou não pensamos que todo avivamento que já existiu na história, ou que seria exatamente igual a esse que aconteceu em Atos capítulo 2. O que não é bíblico não corresponde. Todo avivamento tem que ser bíblico. Todo avivamento tem que levar de volta para as Escrituras. E me perdoe talvez se eu ofendo alguém, mas eu não reconheço esse avivamento que o Brasil está vivendo, que leva o homem para fora das Escrituras. Eu não conheço. Isso não é avivamento. Pode ser emocionalismo, pode ser ritualismo, mas avivamento não é. Porque o avivamento não leva a pessoa só a cantar, e na hora da palavra levantar e vai embora. Avivamento genuíno é o avivamento bíblico que leva os pecadores ao arrependimento de verdade na presença de Deus. Tem princípios para o avivamento. Há princípios ou sinais de avivamento. Nós temos visto alguns sinais de avivamento no mundo, mas nem tudo eu posso chamar de avivamento. Somos uma geração avivada. Somos uma geração que pega fogo. Somos uma geração que fala em mistério. Eu falo em língua. Falar em língua não é sinal de avivamento, porque até o diabo fala em língua. Eu já vi o diabo pulando, profetizando, falando na boca dos outros. Irmão, avivamento não é apenas falar em língua, está escrito, mas recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis testemunha. Aí o cara fala em língua, mas não é testemunha. O cara pula, vai para lá, vem para cá, faz o aviãozinho. Eu sei fazer o aviãozinho, eu sei correr, eu sei plantar bananeira. Isso não quer dizer, está escrito, Atos capítulo 1, verso de número 8, diz: e ser-me-eis testemunho. E ser-me-eis testemunho. Para que serve o avivamento ou o derramamento do Espírito? Para ser testemunha. Porque às vezes, se nós não tivermos a unção do Espírito, o poder do Espírito, nós não testemunharemos de Cristo. Apocalipse disse que a testemunha de Jesus Cristo, ou o Espírito de profecia, é a testemunha de Cristo. Aí, uma profecia que leva para fora de Cristo, uma profecia que leva para fora das Escrituras, não é de Cristo. Quem é de Cristo fala de Cristo, quem é de Cristo canta de Cristo, quem é de Cristo busca Cristo. Não, ninguém entendeu, mas deixa para lá. A pergunta que não se cala é: avivamento ou derramamento do Espírito é do céu ou da terra? É do céu ou da terra? É produzido na terra ou produzido no céu? O primeiro fator importante de um avivamento que devemos ou podemos identificar quanto ao derramamento do Espírito em Pentecoste é que não foi produzido pelos homens. A gente, daqui a pouco eu chego, mas deixa eu adiantar, só um gancho.
porque eu não posso perder essa oportunidade. A gente vê muitas pessoas dizendo, se trazer pregador de fora, a igreja pega fogo. Traz fulano, porque fulano é do fogo. Avivamento não é produzido por um homem. Não é o pregador que produz avivamento. E eu sempre digo, todo fogo que o pregador acende, ele apaga quando o culto termina. Todo fogo que o pregador joga no fogo, pregador de fogo, pregador boca de fogo, zóio de fogo, cabelo de fogo, perna de fogo. Não, pregador não existe pregador de fogo. Pregador jogou fogo em todo mundo. O fogo não é produzido na terra. O fogo é o fogo da presença de Deus. Deus não diz para o sacerdote trazer fogo. Deus manda o sacerdote trazer lenha, porque o fogo é Deus quem coloca. Avivamento ou derramamento do Espírito não foi ou não é produzido pelo homem, nas palavras de Lucas. Por que, pregador, palavra de Lucas? Atos capítulo 2. E de repente. Veio da onde? Da terra. Veio do céu. Porque tudo que o homem faz na terra pode acabar. Mas o que vem do céu não acaba. Pode se passar céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Eis que envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, queridos, esse é realmente o ponto fundamental que nós precisamos entender corretamente o que significa. E muitas vezes nós encontramos irmãos preocupados com a igreja, com o evangelismo, com o estado de mornidão e o pequeno número de convenção dentro da igreja. E é assustador. E logo nós ficamos ansiosos para descobrir de verdade ou para identificar o que edifica a igreja, ou a edificação da igreja, o que é muito bom. A gente precisa buscar estratégia de crescimento, precisamos. Mas também precisamos acertar a nossa vida com Deus. O profeta Joel escreve dizendo: convocai o povo, convocai os anciões, convocai os velhos, os jovens, as crianças, e proclama um dia de proibição. E proclama um dia de proibição. Eles reuniram, toda a nação reuniu para se humilhar e jejumar. Quando eles jejumam, Deus levanta de novo o profeta e diz: eu vou repreender o gafanhoto, a locusta, a oruga, o pulgão. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá que depois de quê? De vocês voltarem para mim, eu vou derramar do meu espírito. Depois que os jovens se voltarem para mim, as crianças se voltarem para mim, os anciões voltarem para mim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que é interessante, o grande problema aqui é o que esse algo que nós buscamos em geral
ou os crentes pensam que certos métodos ou estratégias foram aplicados e então virá o avivamento. Vamos fazer aqui 100 dias de oração, daqui a pouco vem o avivamento. Vamos fazer aqui uma aviva e tal dia nesse aviva Deus vai avivar. Vamos aplicar certos métodos ou certas estratégias que o avivamento virá. Uns pensam que precisamos orar mais. Outros pensam que devemos chamar certos pregadores para a igreja. Chama, quantas vezes? Obreiros da igreja diz: pastor, traga pregador de fora, senão o povo some. Porque, pastor, né? A gente cansa de ouvir o senhor. O senhor prega na segunda, prega na quarta, prega no domingo, chama o pregador. E eu falei: eu prefiro pregar todo dia e a igreja viver na bênção do que botar gente em pecado em cima do altar e o povo sumir. Chama fulano, chama ciclano, ele tem status, ó, ele é muito chamado, ó, todo mundo gosta dele. Na onde que ele vai, todo mundo vai atrás. Eu prefiro comer feijão e arroz todo dia. Mas eu sei que é limpo do que comer picanha podre. Eu não me impressiono com esses tipos de gente. Eu prefiro o meu arroz com feijão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do que comer essas comidas podres, do que comer lavagem de porco. Valoriza o pregador que tem dentro de casa. Valoriza o pregador que prega a Bíblia para você, mostrando o caminho certo. Do que andar horas atrás de pregador e atrás de mensagem. Tem mensagem na sua igreja todos os dias. Eles pensam: tragam os pregadores de fora. Traga fulano, traga ciclano, coloca fulano, que vai virar, pastor. O senhor já não está virando mais nada. Será que precisamos orar mais alto? Como os profetas de Baal e Elias gritando: clama mais alto, porque seu Deus está dormindo. Outros pensam que devemos iniciar um culto de libertação. Na verdade, quase está precisando. Tem que fazer o culto de libertação. Temos que fazer uma reunião de oração e um outro jeito. Vamos para o monte. Vai para o monte, mas não vem para a igreja. Eu fico impressionado com os crentes, irmão. Eu estou indo para o monte. Aí tem oração na igreja e não vem para a igreja orar. Mas vai para o monte. Aos que crê que se tiver certos dons espirituais, tem que ter interpretação, tem que ter dom de visão, tem que ter, né? A igreja vai avivar se tiver isso aí. Há outros que pensam que uma série de estudos sobre avivamento, de forma correta, virá o avivamento. A verdade é que não há dúvida em nenhuma dessas estratégias ou de cada uma dessas coisas podem ser usadas por Deus para despertar e avivar a sua igreja. Não podemos desconsiderar essas coisas. É necessário orar, é necessário se converter, é necessário gritar, é necessário trazer gente de fora também, é necessário. Mas não quer dizer que isso vai avivar a igreja. A nossa falha está em não perceber que Deus não está preso nos nossos métodos. Deus
Deus não é a lâmpada do Aladim, não, minha filha, que você lisa ela e daqui a pouco faz 3 pedidos. Deus não é mágico para você passar a mão na lâmpada e ele vai, né? Não. Quando Deus quis trazer um avivamento, no tempo de Josias, na limpeza do templo, o livro da lei de Deus foi encontrado no meio do ouro e da prata. E naquele tempo a Páscoa foi celebrada como nunca havia sido celebrada, porque o livro da lei foi encontrado. Que avivamento, volte para a palavra. Esse é o verdadeiro método de volta à palavra. Não existe avivamento. Eu sei que tem gente que gosta de culto que pega fogo, e se não pegar fogo na palavra, não é fogo. Deus não é um mágico que pode ser manipulado. Deus não depende da aplicação da nossa parte e de certas técnicas espirituais. Levanta a mão, dá um 3 pulinhos. Deus não precisa disso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que enquanto Asaf adorava, a glória de Deus desceu, que o sacerdote que ia ministrar não pôde ministrar, não teve mensagem naquele dia. Porque Deus desceu na hora do louvor. Porque o que importa é ter vida com Deus. Não é o quanto eu prego, não é o quanto de unção que eu tenho. Não é esse método. Deus está dizendo, aonde tiver um coração disponível para ser avivado ou receber o meu poder, eu desço na hora que eu quero, quando eu quero. Mas a inauguração era naquele dia e Deus disse, vou marcar a história desta nação para nunca mais ser esquecida. E eu ainda creio que Deus fará proezas neste tempo. Eu vou dizer de novo, eu não estou tão empolgado para pregar, para pedir você para fazer alguma coisa. Mas eu vou dizer de novo para alguém entender. Eu ainda creio que Deus fará coisas grandes, proezas nesse tempo. Não, e não é os nossos métodos, não é as nossas técnicas vocal, não é como a gente canta, não é como a gente prega, é como Ele fará, quando Ele achar alguém com o coração aberto, como Abacuque para dizer, aviva, aviva. Como alguém como Davi, assim como a coça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Se tem alguém que tem sede, Deus derrama, porque Isaías diz, derramarei água sobre os sedentos. E na verdade, por causa dessa visão errada, distorcida, as pessoas são muitas das vezes tentadas a produzir um avivamento sem virem para a igreja. Culto online, culto pela rádio. Não gasta mais vir para a igreja, não gasta mais vir para a comunhão. A gente somos avivados. Vou contar uma coisa para você real. Estava em um lugar e o irmão, aconteceu da pandemia, que todo mundo ficava em casa, ceia de casa, e aí ele subiu, falou, irmão, a pandemia acabou, volta para o Deus. É que agora eu mesmo ministro a minha santa ceia. Eu assisto a live agora em casa, eu compro o meu pão, eu compro o meu cálice, e eu mesmo na hora lá, e eu mesmo tomo. Eu não preciso mais de ir para a igreja.
igrejas online. Não gasta vir para a igreja. Você vai ser pastoreado aonde você estiver. Se você não vem para a igreja vai até você através da internet. Mas aí ele está contra a Bíblia, porque está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, glória. Atos 2, 42. Verso de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais. Ai, 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 meu Deus, e muitas maravilhas e sinais, e muitas maravilhas e sinais. Olha para cá, agora vai doer no nosso pelo agora. Olha o que está escrito, olha o que está escrito. Olha o que está escrito: e em toda alma havia temor, e em toda alma havia temor, e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Mas olha, por favor, me escute por gentileza, olha para mim. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o segredo da igreja de verdade. E perseveravam na doutrina. Não, pastor, aqui o mundo está mudando e a gente tem que deixar a doutrina. Não, 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 não. Está escrito, no tempo deles tinha tantas coisas para tirá-los da doutrina, mas a Bíblia diz que perseverava. A doutrina não era barata, a doutrina não era antibíblica, a doutrina era séria e verdadeira. Eles tinham doutrina, tinham comunhão, eles partiam o pão, eles oravam, e porque eles oravam tinha temor, e porque tinha temor tinha maravilha. E aí a gente fala que somos uma geração avivada. Falta temor. Se não tem temor, não tem maravilha. Se não tem temor, não tem comunhão. A gente vê jovens com cara feia pro outro. Se um tiver aqui liderando o culto num canto, não quero oportunidade, não vou na oportunidade, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Meu Deus, que avivamento é esse? Fala em língua, com coração fechado, não é avivamento. Pode ser tudo menos avivamento, mas está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oh, glória! E na comunhão. Se não tem comunhão, vai voltar a ter comunhão, porque quando tem doutrina, tem comunhão. Quando tem comunhão, tem doutrina. Se tem doutrina e comunhão, tem temor. Oh, glória! Lembra de Ananias e Safira? Porque a igreja tinha temor. Quando eles dizem: vamos roubar, vamos dar metade só, falar que vendeu por tanto. Pedrão olhou e disse: porque você deixou Satanás encher o coração? Vendeu por tanto, entendi. Pois é, morre aí. E a Bíblia diz que houve um grande. Uma igreja avivada é uma igreja que tem. Uma igreja avivada é uma igreja que tem. Por que não somos avivados? Porque estamos perdendo o temor. Oh, Jesus! Pecamos e continuamos em pecado. Cantamos, pregamos, tocamos, andamos de qualquer maneira e ainda falamos em língua. Eu sou avivado, pastor, não gasto ir na igreja. Eu só vou na igreja no dia da ceia.
30 dias sem comunhão com a igreja, com os irmãos, sem olhar na cara do outro. Chega no dia da Santa Ceia, toma a Santa Ceia, toca na ceia. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso na igreja tem muitos fracos e doentes. Por quê? Porque está no partir do pão. Quando parte o pão, partiu o pão, mas sem comunhão. Partimos o pão sem temor do pão. E aí a gente critica a igreja. Cadê os sinais? Cadê as maravilhas? O paralítico que levantava não levanta mais. Cadê os mortos que ressuscitavam e hoje não ressuscita mais? É o pregador? Não é não. É que falta temor na igreja. A igreja tinha temor quanto à doutrina. Hoje a gente olha para a doutrina e fala, é uso e costume. A gente olha para a doutrina e diz, não, isso aí, esse pastor é antiquado, é quadrado. É melhor ser antiquado e quadrado e ir para o céu do que ser redondo e ir para o inferno. Glória, eles perseveravam, está escrito. Está escrito, está escrito. E se está escrito é para ser pregado. Ei, eu sei que tem muita gente que olha para algumas igrejas por aí. Eles veem uma igreja, pessoas que têm dons espirituais. Ele olha para os líderes que são carismáticos. Ele olha para os dons espirituais. Revelação, profecia, intérprete, dom de maravilha, dom de proeza. Ah, que maravilha. Eles acham e olham para estas igrejas e falam, essa igreja é melhor do que a minha. A minha igreja não tem um pastor carismático, não tem um pastor que prega fraquinho, levinho assim. Olha, gente, receba a bênção. Olha a rosa, olha a chave, olha o sal, olha a vassoura, olha a água de Israel. Essa pregação não é a pregação bíblica, mas eles olham para esta igreja e eles têm a certeza que eles acharam uma igreja perfeita e avivada. Ah, irmão, quando você olha em todo o contexto bíblico, você olha igrejas imperfeitas. Igrejas imperfeitas. Por que igrejas imperfeitas? Olha para a igreja de Éfeso, imperfeita. Olha para a igreja de Sardes, imperfeita. Olha para a igreja, todo mundo olhava para a estrutura e disse, igreja de Sardes é uma igreja que trabalha. Olha para a igreja de Éfeso, é uma igreja que tem amor. Deus fala, não, no meu olhar é imperfeita. Olha para Filadélfia, a Filadélfia tem algum defeito. Olha para Esmina, Esmina tem defeito. Não existe igreja perfeita. Enquanto nós estivermos nela, nós somos imperfeitos. Mas há uma coisa que traz perfeição para uma igreja. É quando o derramamento do Espírito. Quem é torto se endireita. Quem estava em pecado, sai do pecado. Quem estava fora da doutrina, se alinha na doutrina. Porque está escrito... Está escrito. Paulo disse em Timóteo, ele diz assim no verso de número 6, capítulo 4, 6, ele disse, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, crido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Verso de número 9, Paulo disse, fiel é esta palavra, ou esta palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Verso de número 11, do capítulo 4, ele escreve dizendo, manda estas coisas e ensinas. Verso de número 13, Paulo disse, persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler. Leu, não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Pregou, não entendeu? Prega de novo. Prega, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Vai pregando que eu estou chegando. Você prega duro e eu vou pregar mais duro. Olha para cá.
Verso de número 15, ele disse: medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Oh, glória! Aí no verso 16 do capítulo 4, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará a ti, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Permanece, persevera, prega a doutrina, canta a doutrina, fala da doutrina, ora na doutrina. Verso de número 22 do capítulo 5: ninguém imponha precipitadamente. Aí eu fico irado com isso aqui. Você vai pregar em algum lugar, aí tem uns obreiros desavisados, você está orando para o povo, e o obreiro não pode ver alguém assim. Ele vai lá e põe a mão. Ninguém pediu, e ele vai lá e põe a mão. Só que no capítulo 5, verso de número 24, Paulo escreve dizendo assim: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns, manifesta-se depois do juízo. A pergunta é: não existe avivamento, ou existe avivamento sem doutrina? Porque quem ouviu a mensagem de Pedro, olha para cá, uma única mensagem, quase 3.000 novos convertidos ouviram uma vez, e já tem doutrina, já tem temor, já tem comunhão. Ninguém entendeu, mas deixa para lá. Uma única mensagem, está no capítulo 2, gente. Uma única mensagem. Esta é a promessa de Deus feita a Joel. E ele falou: o que nós temos que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos vossos pecados. Arrependeram, foram batizados. Já está na igreja. Saíram de casa, abandonaram as casas. E agora está todo mundo num lugar só, partindo pão, está na comunhão. E agora já está orando. Quantos anos de crente você tem? Você não ora, irmão? Qual é o segredo, pastor, para mim? Ter um avivamento. Muitas pessoas estão erradamente raciocinam que basta copiar o método de alguma igreja para trazer avivamento, ou para terem o avivamento. Eles querem copiar os cultos, trazer, vão chamar o pregador que ora e os demônios caem. Ou nós precisamos fazer culto evangelísticos nas praças, nas quadras, nos barcos, nas escolas. Vamos fazer uma oração e nós vamos impor as mãos sobre as pessoas. E o avivamento virá. Começa dando glória, 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 glória. O que tem acontecido com a igreja, gente? A igreja está esquecendo os princípios bíblicos. Basta uma graça barata. Basta um ensino fajulo para atrair a massa. Eu não sou contra.
E eu gosto também. Mas a gente está nos esquecendo de onde a igreja começou. A igreja começou com a harpa. A harpa ficou para o esquecimento. E eu gosto, por isso que eu falei, vou chegar na onde que eu falei que eu gosto e eu faço também. A gente nos tornamos um chip, é assim que fala. Cantamos só o chip. E alguns antibíblicos. E a gente esquece que Paulo começou cantando, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A igreja precisa entender que se ela quiser avivamento, ela precisa voltar aos seus primórdios. Não, eu não estou dizendo que a gente não pode cantar esses hinos novos. Pode, devemos, é lindo, é gostoso. Mas a gente estamos esquecendo somente das nossas raízes. Podemos nos inovar, podemos ter jogos de luzes, podemos ter uma parede colorida, preta que seja. Deus não tem problema com parede branca, preta, com luz. Deus tem problema quando a gente esquece as nossas raízes. Eu vejo a briga de muita gente. Parede preta é do diabo, luz é do diabo. Então o diabo é dono de tudo. O diabo é dono de tudo, então o povo está dando tudo para o diabo. Porque é o diabo que criou a terra, o povo deu para o diabo. A luz também é do diabo, não pode luz. Não pode parede preta. Não pode nada, não pode nada. Tem tantas igrejas que tem, até na nossa tem. E eu vou contra? Ou não, porque Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema com cor de alguma coisa. Engraçado que teve uma irmã que chegou no meu escritório e falou assim: não, assustem. Quem estava vai saber do que eu vou falar. É testemunha, e eu não estou mentindo. A irmã chegou para mim e falou assim: olha, eu fui numa igreja aí, a igreja, as cadeiras da igreja eram brancas, e os anjos sentavam nas cadeiras. Quando as pessoas chegavam, o anjo levantava para as pessoas sentar, e o anjo se posicionava do lado. Aí as pessoas iam chegando, o anjo levantava. Falei, esses anjos aí é inovado. Anjo que senta. E ela disse: o senhor vai dar conta. Eu falei, de quê? Deus não agrada da cadeira preta. E eu falei, tô lascado. Eu falei, se a cadeira ele não senta nela e eu vou ter que pagar o preço, tô lascado. Eu sou preso. Então Deus nem na minha vida ele vem. Porque se ele não senta na cadeira, quem dirá morar na minha vida? Aí o anjo não vai sentar. E eu falei, pior que o anjo não senta mesmo. Porque o anjo quer que o anjo vai vir do céu para ficar sentado aí. Os anjos estão a serviço de Deus em nosso favor. Deus ordena os anjos a trabalhar em nosso favor. O anjo não vem para esse culto aqui sentar não, meu filho.
O diabo pode até entrar, sentar, bater palma, dar glória, falar em língua, mas os anjos de Deus não se assentam. Está escrito, irmão. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Não diz o anjo assenta. Pastor, mas como é que o anjo lá de Gideão assentou lá debaixo do carvalho lá e esperou? Aquele anjo lá não era qualquer anjo. É o próprio Deus. Tem que ver também, irmão. Tá achando que não? Eu sei me sair muito bem. Mas está escrito, pastor, que o anjo sentou. Mas você olhou lá, toda vez que aparece anjo com letra maiúscula, não é qualquer anjo. Pastor, mas está escrito que quando Jesus ressuscita e Maria vai lá no sepulcro, tem 2 anjos. Pois é, mas aquele lá não era o anjo. Era 2 varão. Está escrito. Agora me mostra quando ele aparece para Josué. Se ele assenta. Ele se posiciona. E Josué disse, é contra ou é a favor? Ele disse, nem contra e nem a favor. Quem és tu? Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Aí a gente acha, terminei. Semana que vem a gente prossegue. Que a gente tem que imitar as técnicas das pessoas para trazer avivamento. Porque se a gente copia, a gente vai produzir o nosso próprio. E aí produz crente fraco. Porque o avivamento genuíno e verdadeiro, ele não vem da terra, ele vem do céu. O verdadeiro avivamento é algo que não está na mão dos homens, mas na mão de Deus. Ele não pode ser produzido por nossos métodos. Novos métodos podem até encher os templos. A gente vê megas igrejas cheias, mas cada vez mais vazias da presença de Deus. Nós vemos crentes empolgados, obreiros empolgados, mas isso não significa avivamento. A nossa incredulidade nos faz buscar novos métodos. Inovamos. Acabou o poder, a presença se retirou. Vamos enfeitar. O caba está morto. Mas para dizer que está vivo, só basta enfeitar. Usa a técnica. Isso não é avivamento. O avivamento não é produzido na terra, é produzido no céu. Muitos de nós não cremos que Deus pode fender os céus e descer sobre nós. Muitos de nós não cremos que o próprio Deus, em seu nome, possa levantar a sua igreja. Muitos de nós não cremos. Nós corremos atrás de imitação barata. Olhamos alguém fazendo e copiamos e trazemos para cá. E achamos que isso é avivamento. Isso não é avivamento. O avivamento genuíno é aquele que está pautado na palavra. Fica de pé, por favor. Precisamos esperar em Deus.
Precisamos esperar em Deus. Precisamos esperar em Deus. O problema nunca foi o estilo de trabalho da igreja. O problema nunca foi o estilo do trabalho dos pastores, da liderança, que está errado. O problema não falta a Deus, falta boas estratégias, pastor. Nós somos como Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho com Sara, mas de maneira milagrosa ele receberia, mas ele foi vencido pela incredulidade, gerando um filho como a concubina. Ao invés de esperar em Deus, ele toma a frente e ele age na carne. Se quisermos um genuíno e poderoso avivamento, nós temos que esperá-lo vindo dos céus. Se os jovens querem ser avivados, não se espelha em jovens carnais, em pessoas carnais. Se espelha em pessoas que dão um exemplo, como Paulo disse, seja o exemplo dos fiéis. Não podemos imitar esses da internet. Não precisamos imitar um avivamento de segunda classe, porque o verdadeiro e genuíno avivamento do céu é o avivamento de primeira classe. Ele vem para mudar a história da igreja. Segure na mão de alguém, por favor. Um minuto de oração, por favor. Um minuto de oração, por favor. Um minuto de oração, por favor. A palavra diz que de repente, a descida se deu de repente. O avivamento veio de repente. Se Deus está no controle, é de repente. Nós não vamos usar o Espírito Santo. No avivamento não é o homem que usa o Espírito Santo. No avivamento é o Espírito Santo que usa o homem. Oh, glória a Deus. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele vem como vento. O vento assopra onde quer. Se ele quiser, ele sopra. Se ele não quiser, ele não sopra. Se ele não assoprar porque ele não quis, nós não podemos programar avivamento. Nós não podemos datar avivamento, porque avivamento é soberano. O avivamento é a soberania de Deus sobre a sua igreja. Oh, glória a Deus. Começa a clamar pelo avivamento de Deus. Começa a dizer, faz de novo, aviva de novo, restaura de novo, faça de novo. Lamando, ramando, clama, lamaia. Oh, pastor, o que eu devo fazer? Nós podemos fazer sim, nós podemos interceder. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós podemos nos arrepender de nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Nós podemos ter uma vida de oração. Nós podemos ser mais fiel na obra de Deus. Nós podemos parar de acusar os líderes. Podemos parar de acusar quem caiu, quem errou. Nós podemos clamar, abrindo os nossos olhos e tirando as traves que estão nos nossos olhos e começar a clamarmos, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória, aviva Senhor, renova Senhor, enche Senhor, enche a nossa vida, enche a tua igreja, renova a tua igreja, aviva a tua obra. Queremos ver os sinais do verdadeiro arrependimento. Oh Espírito, aviva Espírito, dai-nos um sinal de que há pessoas arrependidas. Aviva Senhor, aviva a tua obra, aviva esse obreiro, aviva esse jovem, aviva esta alma, aviva esta pessoa agora. Alamaia, alamanto que me negue a nós, labaraçai camanaia ceia.
Ribalabacandurabacanduramaceia. Alabandacandurobambacandalamandaia. Agora recebe o que é novo de Deus agora. Agora recebe o que é novo de Deus agora. Recebe o que é novo de Deus agora. Recebe. Recebe o que é novo de Deus agora. Recebe. Dai-nos um sinal aqui agora, Jesus. Começa a nos dar pelo menos um sinal, Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos, Jesus. Mas há uma promessa sobre esta casa, Jesus. Há uma promessa sobre a nossa vida, Jesus. Há uma promessa sobre a juventude, Jesus. Há uma promessa sobre a tua igreja na terra, Jesus. Eu te peço, começa a envolvê-los com teu poder agora. Começa a cobri-los com a nuvem da tua glória agora. Ah, meu Deus. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes começa a descer nesta casa agora. Começa a avivar agora. Começa a avivar a tua igreja agora. Começa a avivar a tua igreja agora. Reacende a chama que está apagada. Reacende a chama que está apagada. Reacende a chama que está apagada. Reacende, Senhor. Reacende essa chama agora. Reacende essa chama agora. Reacende a chama agora. Reacende a chama agora. Faça arder, Senhor. Faça queimar de novo, Senhor. Faça arder de novo, Senhor. Faça arder de novo, Senhor. Reacende, 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 reacende a fogueira de novo. Reacende a fornalha de novo. Reacende o altar. Reacende o altar desta pessoa. Oh, glória. Quando sente a presença de Jesus. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para o poderoso Deus. Falta glória a Deus. Palmas, mas manda glória também.